Mas o que que acontece, gente? Vou contar para vocês o que que aconteceu no voo de no voo de Brasília para Campinas. É, pegamos o voo tranquilamente, no horário normal, sem chuva em Brasília. Na verdade, sem chuva na região do aeroporto, porque onde eu estava, no Lago Norte, choveu muito, mas choveu muito mesmo na hora que eu estava indo pro aeroporto. Até fiquei preocupado, achando que a região do aeroporto também estaria assim, porque com certeza não ia dar para voar daquela forma. Mas beleza. Chegamos lá na região do aeroporto, e parecia que não tinha caído uma gota do céu. O companheiro que me levou até o aeroporto, ele falou que Brasília é assim mesmo, né? Chove muito de um lado, no outro lugar não tá acontecendo nada. Às vezes acontece aqui no Rio de Janeiro também. Mas peguei o voo, fui embora. Quando chegou ali no momento do pouso, gente, em Campinas, né? O piloto. Atenção, tripulação, atenção, passageiros, preparar para o pouso. O avião começou a descer, desceu, de repente fez aquela pequena queda livre ali, de repente para estabilizar a velocidade com a altura, não sei, não entendo disso, mas pum, deu aquela queda livre e descendo mais, muita nuvem, a gente descia e não saía das nuvens de jeito nenhum, e aí de repente o piloto arremeteu. Eu não sei se o termo arremeteu ele é usado só quando o avião toca o chão e sobe. Mas a gente estava descendo, ele parou, desistiu de pousar e subiu. Ainda entre as nuvens, não conseguimos nem ver o chão. E o piloto subiu. Passaram-se uns 10 minutos mais ou menos, o piloto deu uma informação, né? Contando pra gente o que tinha acontecido. E devido às questões do tempo, não conseguimos pousar. Até aí tudo bem. Ele ficou circulando ali a região do aeroporto e disse que em 5 minutos daria um retorno pra gente sobre as condições do clima e tentaria mais uma vez pousar ou não. Passaram-se mais algum tempo, pelo menos uns 10 minutos, ele avisou: atenção passageiros, vamos pousar Campinas, tripulação preparar para pouso. E mais uma vez ele desceu, entrou nas nuvens, não saiu das nuvens, passou um pouquinho abaixo das nuvens, muita chuva, arremeteu de novo, subiu. E aí nessa segunda subida, a gente já começou a ficar preocupado, né? Porque apesar de lá na cabine a gente imaginar que tá tudo bem, que o piloto tá em segurança, tem condições do que tá acontecendo, nós dentro do avião, nós não temos nenhum conhecimento de nada. Então, a gente, a nossa fé, o pouso ou o risco da queda. Então a gente ficou muito preocupado já na segunda arremetida do avião. O avião, então, rodou de novo. E aí, como ele tem que ficar circulando aquela região ali do aeroporto, esperando o tempo melhorar, ele ficava voando assim, né? Quase que na vertical. Então a terra, que era para estar aqui no chão, já estava ficando do nosso lado. E girando, aquela coisa girando. Então você imagina que as pessoas começaram a passar mal, né? Mal do estresse do pouso, da situação, e mal também daquele giratório que a gente ficou, que já tinha passado pelo menos uns 40 minutos nessa tentativa de pousar. Até que o piloto, mais uma vez, liga lá o comunicador com a gente e diz que não seria possível pousar em Campinas e nós estaríamos a caminho do aeroporto de Guarulhos. Fomos então para Guarulhos e todo mundo já muito preocupado, porque a gente começa a pensar no combustível, né? Tô falando de pessoas leigas, tá bom? Como eu, por exemplo, eu comecei a me preocupar com o combustível. E aí essa preocupação foi me trazendo ansiedade, me trazendo um desespero também, e fomos para Guarulhos. Não era o único que estava nessa condição. Chegamos em Guarulhos, atenção tripulação, preparar para pouso. E de Campinas para Guarulhos é rápido, muito rápido. Atenção tripulação, preparar para pouso, Guarulhos. O avião desceu. Quando chegou dentro da nuvem, a nuvem estava preta já, e o avião, a janela, eu estava na janela nesse voo, uma cachoeira assim, da chuva, descendo na janela. E raio, e a gente descendo, e o desespero, pum, arremeteu de novo. Não conseguimos nem sair da nuvem, terceira arremetida já.
Aí a primeira agora em Guarulhos. Eu tô falando aqui, gente, porque ainda não começou a cerimônia, tá bom? Tô de olho aqui, ó. Começando a cerimônia, eu já abro já pra gente assistir. Então pode ficar tranquilo aqui que eu tô de olho. Arremeteu, subiu e ficou rodando mais uma vez e rodando naquela posição assim, ó, que parece mais uma vez uma parede. Então a gente tá indo e tá indo, pum, eu vomitei. Não consegui segurar, vomitei, né? A pressão já tinha caído, já tinha tido queda de pressão, nervoso. Todo mundo assustado dentro do avião, as pessoas olhavam umas para a cara das outras sem expressão. Eu nunca vi uma pessoa olhar para você e não ter nenhuma expressão no rosto. Essa era a situação dentro do avião. Ainda que lá na cabine o piloto provavelmente estivesse muito consciente e seguro do que estava fazendo, mas a gente ali dentro, pessoas leigas, desesperadas, né? E a gente sabe que queda de avião é tenso, né? Para salvar 1 milhão de voos para salvar uma pessoa, né? O que aconteceu no voo da Chapecoense, por exemplo, foi um milagre. Salvaram-se 3. Acho que um acabou morrendo depois. Mas foram 3 que passaram ali pela queda dos jogadores da Chapecoense. Aí beleza, primeira arremetida em Guarulhos. Começou de novo a rodar, rodava. Atenção tripulação, preparar para pouso. Quarta tentativa de pouso. Duas em Campinas e agora a segunda tentativa em Guarulhos. Descemos mais uma vez, aquela queda livre de novo. O avião desceu, passou pelaquela parte de raio no meio das nuvens. A gente começou a ver o chão já, a terra, mas com muita chuva. O avião desceu. Eu acho que quando chegou, sei lá, gente, eu não sei. Não tenho noção de altura. Vou chutar aqui alguma coisa em torno de 300 metros, talvez. A 300 metros do chão, arremeteu de novo. Provavelmente pista molhada, pista escorregadia. Subiu de novo, quarta remetida. Nessa, quando eu não contei que quando eu vomitei, eu fiquei um pouco constrangido, porque eu não tinha visto ninguém passar mal. Então eu vomitei a primeira vez. Quando eu levantei, gente, que eu olhei para trás, que tinha umas 2 meninas me dando algumas orientações ali, né? Manter a cabeça em pé, aquela coisa que a gente sente em jogo que a gente já sabe. Ó, olha para cima e tal. Quando eu fui olhar para elas, que eu olhei assim para olhar na direção das meninas, eu vi pelo menos mais umas 4 pessoas vomitando. E atrás de mim tinha outras pessoas passando mal, na minha frente também. Mas o tempo todo tinha 2 jovens atrás de mim conversando tranquilamente. Eu acho que elas já tinham passado por essa situação, sei lá quantas vezes, milhares de vezes. Eu sei que eu fiquei abismado com aquela situação e as coisas não aconteciam e não pousava, quarta remetida e tal. Vomitei de novo. Aí beleza, desculpa o linguajar, né? Mas vamos lá, eu vomitei de novo. E as pessoas passando mal e desesperadas, olhando umas para as outras. E tinha um casal com um filho. Essa foi uma situação que me tocou muito. O rapaz estava do meu lado, o marido do meu lado, a esposa no corredor na outra cadeira e o filho na outra cadeira. Na primeira arremetida do avião, lá em Campinas, a mãe falou assim pro marido, a mãe do menino, né? Você vai comigo ali no banheiro? Porque na primeira arremetida tava todo mundo tranquilo. Eu nunca passei por essa situação de tentar pousar e não conseguir. Já fiquei preocupado. Quando eu vi a menina chamar o marido para ir lá atrás com ela, eu achei muito estranho. Eu pensei, pô, ela deve estar mais desesperada do que eu e não quer transparecer pro filho. O marido foi, levou ela lá nos fundos do avião, provavelmente ela foi no banheiro vomitar ou orar, não sei, rezar, sei lá. O marido voltou, ela ficou. Isso na primeira arremetida. Na quarta arremetida, gente, já em Guarulhos, já tinha passado pelo menos 1h10. Ou seja, na primeira arremetida que era para ter pousado, depois que ele subiu, a gente ainda ficou 1h30 no alto, tentando pousar. Tentando algumas vezes. Beleza, não conseguiu. A quarta. Vamos então para a quinta tentativa. Só que a quinta tentativa, o piloto desistiu também de tentar pousar em Guarulhos. Fomos então para Congonhas. E não sei se vocês sabem, mas o aeroporto de Congonhas é um aeroporto perigosíssimo. Já aconteceu alguns acidentes lá. Teve um voo há uns anos atrás que o piloto pousou e não conseguiu frear, né? Recente isso. Morreu todo mundo no voo porque explodiu, bateu no galpão lá no final. Eu fiquei sabendo ontem que nesse voo lá de Guarulhos, de Congonhas, aliás, que explodiu porque o avião não freou,
Um amigo meu perdeu o primo lá. Eu não sabia disso, mas um amigo meu perdeu o primo lá. Ó, a cerimônia não começou ainda, tô de olho aqui, tá bom, gente? Pode ficar tranquilos aí. O que que aconteceu? Ah, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, gente. Não dá para pousar não deu para pousar em Campinas, não deu para pousar em Guarulhos por conta do tempo ruim. Vamos para Congonhas. Quando falou Congonhas, as pessoas ficaram muito preocupadas. Eu nunca fui para Congonhas, então eu não tinha essa preocupação de ser um pouso perigoso e tal. Mas beleza, vamos para Congonhas. Aí eu, com a minha fé, fiz a minha oração lá, já estava muito desesperado. Confesso para vocês que teve um momento da viagem dessas tentativas, que eu meio que desisti, o que tivesse que acontecer ia acontecer e tal. Depois eu retomei a minha fé ali, a minha força, a minha vontade de querer viver também. Fiz ali a minha oração no caminho para Congonhas. Por fim, conseguimos pousar. Foi um pouso um pouco. O impacto foi forte no chão, porque tem que ser tudo muito rápido em Congonhas, porque o tempo é curto. A freagem também do avião é mais brusca e tal. Paramos no chão. Quando o avião pousou, parecia, gente, como é que eu posso dizer? Vocês já viram um filme de avião, filme de ação, que tá em risco, e acontece um monte de coisa no avião, terrorista, queda, possível queda. Enfim, o piloto é o herói, ele salva, quando encosta no chão, todo mundo aplaude, chora, ajoelha. Passei por isso. Quando o avião parou no chão, eu não vi ninguém ajoelhar, posso estar exagerando nesse ponto. Usei o exemplo do vídeo, dos filmes, né? Mas quando o avião pousou, as pessoas aplaudiram, estavam emocionadas. Eu botei minha cabeça na mochila, já comecei a chorar. Liguei logo. Primeira coisa que eu fiz foi ligar para a família, para ver as pessoas, né? Porque na hora do desespero a gente acha que não vai ver logo, não vai ver mais as pessoas que a gente ama. Então, quando a gente passa pelo susto, a primeira coisa que a gente quer é ver as pessoas que a gente ama. Então, eu liguei e tal. Mas, gente, foi isso que a gente passou. Mais ou menos 1h30 de um desespero dentro daquele avião, angústia, não sabe se você consegue pousar, se você não consegue, não sabe quais serão as consequências, acha que vai cair, acha que vai dar ruim. Aí você pensa, se cair, como é que eu faço aqui? Onde que eu. Qual a posição que talvez me ajude a me salvar? Eu vi uma vez um documentário dizendo que a gente tem que abaixar assim, ficar na cadeira. Eu lembrei disso. Mas, cara, uma sensação assim que eu não desejo pra ninguém, desejo pra ninguém. Por fim, paramos em Congonhas, no aeroporto de Congonhas, São Paulo. E lá de Congonhas já tinha um avião pra sair, coisa de meia hora. Já tinha um avião. E aí entramos, colocaram as pessoas que iam pro Rio, né, pela escala, para esse avião logo. Aí você imagina o meu dilema aí, vocês que estão me assistindo. Eu pensei assim, cara, eu vou. Eu não vou entrar nesse avião pro Rio de Janeiro, não. Eu vou pegar. Vou pegar. Tem algumas pessoas chegando agora, gente. Eu vou transmitir, tá? Tô esperando começar a cerimônia. Então eu tô batendo um papo aqui enquanto não começa. Fiquem tranquilos aí. Mas o que que aconteceu? Eu pensei assim, pô, vou pegar. Eu não vou pegar esse avião, não, vou pegar um ônibus. Vou dar meu jeito, problema, se tá pago, paciência. Vou pra uma rodoviária aqui de Congonhas, vou ver que horas tem um ônibus pro Rio de Janeiro e não entro nesse avião de jeito nenhum. Isso enquanto tava esperando, né? Ainda dentro do avião, parado em Congonhas. Até que eu botei a minha cabeça no lugar e aí eu pensei, pô, cara, a chance de eu viver isso de novo logo no voo seguinte é muito pequena. E se acontecer, é porque chegou o meu dia mesmo de partir. Então não tem para onde correr. Se não for no avião, vai ser no ônibus. Aí o que que eu fiz? Entrei no avião, graças a Deus, de Congonhas pro Rio de Janeiro. Foi um voo de 45 minutos em paz, sem nenhuma alteração. Rio de Janeiro, o tempo tava uma maravilha. Logo quando a gente entrou no avião de Congonhas para ir pro Rio de Janeiro, o piloto eu acho que era carioca, né? E a gente conhece pelo sotaque, né? As coisas similares e tal. A gente entrou e ele muito assim, muito descontraído, ele falando com os passageiros daquele voo, que era o segundo voo já.
E aí, gente, tudo bem com vocês? Nada formal a linguagem do piloto. Tudo bem com vocês? Deixa eu dar uma notícia boa para vocês. Acabei de vir do Rio de Janeiro. O tempo tá ótimo, condições climáticas excelentes, 28 graus no Rio de Janeiro. Vamos chegar lá em 45 minutos e vocês vão curtir o final de semana de vocês. Boa viagem para todos. Aquilo ali para mim foi um parece que era Deus falando comigo assim: calma, meu filho, o pior já passou, agora você vai para casa em paz. Então botei minha cabeça lá na poltrona, botei meu fone de ouvido, escutei a minha música. Quando eu vi, eu não dormi não, porque tava nervoso, né? Mas quando eu vi, eu já escutei o piloto. Atenção, tripulação, preparar para pouso. Já estava no Rio de Janeiro já para pousar e graças a Deus chegamos no Rio de Janeiro 8h25. Aí só para terminar essa história, porque ainda não começou a cerimônia, tá atrasado aqui já, tá atrasado 20 minutos, ó. Tô ligado aqui. Só para terminar essa história, se tudo tivesse dado certo na viagem de Brasília para Campinas, eu sairia de Brasília 3h45, como saí, chegaria em Campinas 5h20, eu acho. Tô com a passagem, tá lá embaixo, mas acho que 5h20. E de 5h20 até 6h20, eu tinha que ficar esperando lá no aeroporto de Campinas para pegar o voo pro Rio de Janeiro e chegar no Rio de Janeiro 8h20. Não conseguimos ficar parado lá em Campinas porque não conseguimos pousar. Ficamos 1h30 rodando tentando pousar. Independente de todo esse susto, de todo esse estresse que a gente passou, do medo de morrer, daquela incerteza, né? Eles logo desligam o Wi-Fi, que eu imagino que quando tá numa situação dessa, eles devem desligar o Wi-Fi para não deixar os passageiros mandarem mensagens para as famílias e deixar todo mundo desesperado também. Então eles cortaram logo a comunicação. Independente de todo esse estresse, a gente chegou no Rio de Janeiro 5 minutos depois do que estava previsto, se tivesse sido um voo normal. Mas, cara, graças a Deus eu tô aqui, eu tô vendo aqui o comentário, ó, olhei pro chat agora, a Glória Valentim botou, ó, que bom que você está entre nós, é uma experiência única. E justamente na hora que eu ia falar, graças a Deus eu estou entre nós, graças a Deus eu tô aqui com vida, mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente, a minha vontade hoje é de nunca mais entrar num avião. Mas eu sei que isso aí é uma coisa que a gente não tem controle, né? Acontece e são experiências, são possibilidades da vida, oportunidades que você acaba tendo que aproveitar e que se você fosse fazer isso de carro, de ônibus, você levaria dias. E nem sempre você vai ter esse tempo todo para resolver uma oportunidade ou alguma coisa, urgência de trabalho. Então eu sei que eu vou ter que voar de novo em algum momento. Eu espero não precisar mais. Mas uma coisa é certa, eu falo para vocês. Eu não vou mais para São Paulo não, de avião não. Por que São Paulo não? Não é porque o trauma foi em São Paulo. É porque eu imagino que esse tipo de situação que eu vivi deve ser muito comum em São Paulo, porque São Paulo chove constantemente. Então isso deve ser muito comum lá, o avião tentar pousar e arremeter, tentar pousar e arremeter. O problema é que nós tentamos pousar em 3 aeroportos, cara. E aí, isso é que tava deixando a gente bolado. Agora você imagina, 1h30 rodando, arremetendo, descendo e subindo, descendo e subindo, descendo e subindo. O avião rodava assim, ó. A terra, ao invés de estar aqui, estava aqui do nosso lado, porque o avião tava andando assim. Imagina a gente... Imagina a minha cabeça, gente, esse combustível vai acabar. Já era pra gente ter pousado a 1h30 e ainda não pousou. Se o combustível acabar, já era. E essa era a minha maior preocupação. Foi isso que tirou a minha paz o tempo todo. Porque eu tinha certeza que o piloto sabia o que estava fazendo. Tenho certeza que todos os pilotos são capacitados para, nesse momento, ficarem com sangue frio ali, tranquilos, para resolverem a situação. Então eu tinha essa certeza. Mas o meu medo era o combustível acabar. Já tinha passado 1h30. Mas graças a Deus que até para isso eles se preparam, né? Eu percebi ali que provavelmente aí um avião deve ter de combustível o suficiente para ir e voltar daquele roteiro dele algumas vezes, justamente por conta desse tipo de situação. Vai que não consegue pousar, vai que não consegue pousar nos outros aeroportos. Então tem que ter combustível suficiente pra gente, se precisar, sair do estado. Porque eu já tava vendo a hora, gente, se a gente não conseguisse pousar em Congonhas, de o piloto partir pro Rio de Janeiro, que é ali do lado. Eu já tava vendo a hora já. E para mim ia ser melhor ainda, porque eu já ia chegar em casa sem precisar fazer a escala. Mas eu realmente estava já pensando que
Eu tô achando que esse cara aí, ou ele vai desistir de São Paulo e vai pro Rio de Janeiro, ou esse combustível vai acabar, porque uma hora ele vai ter que tomar essa decisão de desistir do Rio de Janeiro, quer dizer, de desistir de São Paulo para ir pro Rio de Janeiro. Uma hora ele vai ter que tomar essa decisão, né? E graças a Deus não foi necessário. Pousamos lá em Congonhas, naquele aeroporto perigosíssimo também. Mas se eu tô aqui contando para vocês é porque graças a Deus ficou tudo bem, cara. Eu sei que é surreal.